Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a esse nosso encontro, momento de culto, de celebração, momento de juntos ouvirmos a palavra do nosso Senhor, momento de juntos celebrarmos o nosso Deus, aquilo que Ele é, celebrarmos aquilo que Ele faz por nós, a sua fidelidade, o seu cuidado. Meu desejo é que o Senhor abençoe sua palavra, abençoe tudo aquilo que nós formos realizar aqui em conjunto e que você possa ser edificado, fortalecido na sua fé, no seu serviço, na sua missão. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe, esse é o meu desejo. Nós aqui realizamos esse momento de encontro, ainda que de forma virtual, em nome de nosso Senhor, do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome dele, nós celebramos esse momento de culto, de ouvir da sua palavra. Eu quero saudar vocês com uma palavra bíblica que nós encontramos no Salmo de número 113. E você vai ver que a leitura bíblica também vai conectar muito bem com a palavra que nós vamos ouvir logo mais na sequência pelo colega professor Vitor. Eu convido você, se quiseres, podes abrir a sua Bíblia no Salmo de número 113. Um salmo curto, eu quero lê-lo todo. É um salmo de celebração e, ao mesmo tempo, também um salmo que aponta para aquilo que o nosso Deus realiza entre nós. Preste atenção e acompanhe a leitura na sua Bíblia. O salmista inicia dizendo: Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascente até ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor, Ele está exaltado acima de todas as nações e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, nosso Deus? Quem é que reina em seu trono nas alturas, mas ao mesmo tempo se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra? Sim, Ele, o Senhor, levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o empobrecido, o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes do seu povo. O Senhor dá um lar para a estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! Você percebeu pelo texto bíblico, pela leitura, que o salmista ele celebra o fazer, o agir de Deus, e é muito impressionante de perceber como Deus, na maneira em que ele está glorificado, mas ao mesmo tempo ele descende aqui à nossa terra, vê o que acontece entre nós, e ele é o Deus dos contrastes, né? É o Deus que levanta e é o Deus que também humilha. É o Deus que faz com que uma mãe que era, ou uma mulher que era considerada estéril, de repente ela se alegra e celebra e jubila junto aos seus filhos. Que o espírito desse salmo, a mensagem, a ideia de que esse salmo quer trazer e comunicar, né? De um Deus presente, um Deus que intervém, um Deus que age na história, que essa mensagem te acompanhe também ao longo aqui da nossa meditação e do nosso encontro virtual, e você vai perceber como também a mensagem do colega Vitor vai conectar com aquilo que o salmista celebra nesse salmo. Convido a você para juntos colocarmos nas mãos de Deus o falar e o ouvir e vamos pedir pela sua bênção, vamos orar e falar com o nosso Deus. Senhor, nós te louvamos e te exaltamos por aquilo que tu és e por aquilo que tu fazes entre nós. Nós te louvamos e te agradecemos e te engrandecemos, porque tu és Senhor sobre todos os senhores. Tu estás exaltado, tu estás glorificado. Não há ninguém que se compare a ti, Senhor.
mas ao mesmo tempo tu te fazes bem próximo, tu és o Deus Emanuel, que em Jesus vem até nós. Tu te fazes presente e tu acolhes também os nossos clamores, tu acolhes também as nossas vergonhas, e tu, Senhor, as nossas humilhações, tu tomas isso em tuas mãos, e tu levantas o pobre, o oprimido, aquele que é marginalizado. Aquela, Senhor, que não tem esperanças, tu, Senhor, enches os seus dias de alegria. E, Senhor, nós precisamos que tu intervenhas também hoje entre nós. Que tu transformes também a nossa realidade. Que tu intervenhas também em nosso país. Que tu, Senhor, faças florescer a tua justiça entre nós. Que tu faças de novo prosperar os nossos caminhos. Que tu, Senhor, tragas de novo a tua paz, o teu shalom para o nosso Brasil. Senhor, por isso te pedimos, abençoa a tua palavra que hoje será proclamada. Que ela seja uma palavra de encorajamento e, ao mesmo tempo, que ela nos toque e nos desafie e nos também tire da nossa zona de conforto, nos desestabilize no bom sentido, para que a gente reconheça e perceba qual é a tua vontade para o nosso viver. Obrigado, porque tu prometes estar conosco. Assim, abençoa-nos conforme a tua promessa. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Celebre junto, cante junto o Aleluia do salmista, mas se você conhece a música que aqui estamos projetando na sequência, cante junto. Celebre junto, adore ao Senhor. Pense e reflita também aquilo que a música expressa enquanto mensagem, enquanto conteúdo, enquanto letra. Cante junto. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Mas Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer. Milhões não sabem como escrever, milhões de pobres não sabem ler, as trevas vivem sem perceber que são escravos de um outro ser. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. Que a pregação da Palavra de Deus nos conduza à graça do Senhor Jesus, ao amor de Deus o Pai e à comunhão no Espírito Santo. Você já ouviu falar que tempo é dinheiro? Time is money. Tempo é dinheiro
foi um ditado proveniente de Conselhos para um Jovem Comerciante, em um ensaio de Benjamin Franklin. Dedicar tempo a algo significa, portanto, valorizar esse algo. Talvez, como nunca, em nossa época, o tempo tem se tornado o nosso bem mais precioso. Também, uma vez gasto, o tempo não pode mais ser resgatado. Tempo não pode ser também acumulado. Uma vez desperdiçado, não há mais volta, não há mais o que fazer. Tempo para estar com as pessoas, tempo para encontrar um amigo que talvez muito tempo já não vemos, tempo para ficar em casa, tempo para descansar, tempo que ainda tenho, talvez para dar um abraço em alguém, enquanto essa pessoa ainda está por aí. Não temos tempo para parar, não podemos ir ao culto, não podemos parar para o dia de descanso, pois não temos tempo para isso. O tempo, na verdade, nós temos. Ele nos é dado. Não temos tempo, porém, para isso, se não paramos para isso. No texto bíblico indicado para a pregação do próximo domingo, o 15º domingo após Pentecostes, os versos 4 a 7 do capítulo 8 do livro do profeta Amós, o Senhor apresenta os motivos pelos quais seu juízo estaria vindo sobre o povo de Israel. Também para eles, para o povo naquele momento, tempo era dinheiro. De modo que santificar o dia de descanso e celebrar as dádivas de Deus significava perda de tempo e, logo, perda de dinheiro. Passo a ler, e se você quiser acompanhar o texto em sua Bíblia, passo a ler então Amós, capítulo 8, versos de 4 até 7. E eu leio a partir da versão da NVI. Ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo? O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Esse texto faz parte do relato da quarta visão de Amós, a visão de um cesto de frutos maduros. E assim como os frutos do cesto dessa visão estavam maduros, assim também Deus quer dizer ao povo de Israel de que eles estão maduros, maduros para o juízo de Deus. Não há mais saída. O juízo certamente viria. Existem, nos primeiros versos do capítulo 8 de Amós, um típico jogo de palavras do hebraico pela semelhança de som. Kaish, que significa verão, ou fruto de verão, e remete à alegria, à colheita, tem sua contraparte em Kesh, que significa fim. Naquele momento, a ceifa, portanto, não era motivo de alegria, de festa, mas a ceifa está associada à ceifa, ao fim. Assim como o cesto de frutos de verão, visto por Amós, não apontava para a alegria, mas para a tristeza do fim. O verso 3 do capítulo 8, verso que antecede aquilo que acabei de ler, atesta que no templo os cânticos serão uivos e que todos os lados se encheriam de cadáveres. Os versos 4 a 6 esclarecem então, como lemos, os motivos desse juízo de Deus. Os desejos do coração dos ouvintes são deflagrados por suas próprias palavras,
que agora servem contra eles de testemunhas de acusação. Agora é hora de ouvir o que será dito solenemente. E o texto começa dizendo: ouvi isto, ouvi isto. Eu creio que aqui a versão de Almeida traduz de melhor maneira, diz: ouvi isto, vós que tendes gana, vocês que anseiam contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra. De que forma essa gana contra os necessitados e a destruição dos miseráveis acontece? A ânsia contra o necessitado, a destruição dos miseráveis, é a ânsia pela geração de lucros, de quem não poderia esperar para que a festa da lua nova, ou para que o sábado passasse, para que a venda de cereais fosse levada adiante. A festa da lua nova acontecia no primeiro dia do mês lunar, e nesse dia, assim como no sábado também, não seria realizado nenhum trabalho. Não era dia de comércio, mas dia de celebração ao Senhor. A vida sem culto é vida sem justiça. E um culto sem relações de justiça, conforme a palavra de Deus, é corrida vazia ao templo. É simplesmente ativismo religioso que é abominável perante o Senhor, quando a justiça não o acompanha. Como nós podemos ler nos capítulos anteriores do livro do profeta Amós. Por exemplo, no capítulo 5, versos 21 a 24, lá nós lemos: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Aqui, neste trecho do profeta Amós, a questão muda um pouco. Na verdade, o que se diz, nós nem temos mais tempo para culto. Nós nem queremos mais parar para termos tempo de culto. Nós não temos tempos de celebrar, porque nós precisamos vender. A ênfase apresentada aqui no capítulo 8 é essa falta de tempo para o culto, essa falta de reverência, a falta de tempo para a celebração, para o cessar das atividades produtivas pela ganância, pelo desejo da obtenção de riquezas, por meio da exploração dos mais necessitados, que são obrigados a trabalhar muito por bem pouco, para que tenham o mínimo de condições de vida. Afinal, claro, nós precisamos todos ter acesso ao mercado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não há lugar, então, para tempos em família. Não há lugar para encontrarmos outros, celebrarmos juntos as dádivas de Deus com refeições em família e com amigos. Não podemos perder tempo, não podemos perder dinheiro com o tempo para descanso, com o tempo para a contemplação, para a festa, tempo para a sanidade mental que Deus deseja para nós. Pois sempre há alguém de plantão, sempre há alguém no seu turno de trabalho, sempre há alguém para sentar no caixa e empacotar o leite condensado que nós esquecemos para a sobremesa e que precisa ser comprado aos 45 minutos do segundo tempo. Contando com a festa da lua nova e os sábados, 4 por mês, seriam afinal terríveis 5 dias sem lucro. E isso era um absurdo. Parar para o descanso, parar para a celebração, para o culto, são sinais de louvor a Deus. São sinais concretos de nossa confiança nele. É o testemunho concreto de que de suas mãos
nós recebemos tudo o que temos, de que não dependemos por fim de nós mesmos, mas das suas bondosas mãos, que dependemos da sua provisão, do seu cuidado de Pai amoroso que sustenta-nos e que sabe do que necessitamos. Parar e descansar, parar para o culto é testemunho concreto de que podemos sim substituir a ansiedade pela vida, quanto ao comer, ao beber e quanto ao vestir, pela confiança de que nosso Pai Celeste, como diz Jesus, sabe do que nós necessitamos, que necessitamos de todas essas coisas. Como podemos ler lá em Mateus 6, no Sermão do Monte, Mateus 6, verso 32, por exemplo. Podemos e devemos parar para observar as aves do céu e os lírios do campo, e eles então novamente nos apontarão na mesma direção. Nos apontarão para a provisão de Deus e para a nossa dependência dele. Mas somos diligentes, não podemos parar, somos treinados para fazer por merecer. Helmut Frei, comentando esse texto do profeta Amós, nos diz: mesmo a diligência aparentemente altruísta pode ser o sinal de uma vontade de autoafirmação que rompe com a confiança e a obediência a Deus. A segunda parte, então, do verso 5 e o verso 6 apontam para relações injustas, para a corrupção e para o engano. Diz lá, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo. Vocês já viram? Barras de 200 gramas de chocolate se transformam, de repente, em barras de 90 gramas, vendidas pelo mesmo preço daquelas de 200 gramas. Combustível misturado, adulterado, é vendido por menor preço. Diminuir a medida, aumentar o preço. É a estratégia. Com o trigo, o profeta diz, vende-se até a palha. Misturado com café, vendem-se os talos moídos. Para uma peça de roupa mais barata, para um tênis de marca pelo qual pagamos uma fortuna e no qual, a mando do chefe, se costura uma marca encantada e supervalorizada. Por isso, escravizam-se vietnamitas, brasileiros, paquistaneses, chineses, paraguaios. Custariam eles mais barato um par de sandálias? E o lixo que vai sobrando, o lixo depois de tanto consumo, mandamos por fim para a África. Notícia de 11 de julho desse ano no Correio Brasiliense. Paraguaios são resgatados de fábrica clandestina no Rio de Janeiro. E assim se compra facilmente o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias. Hubbard, outro comentarista de Amós, afirma de modo bem preciso que o abuso de poder no âmbito social e as concessões ao paganismo no âmbito religioso eram os dois pecados dominantes que Amós denunciava. A associação de abuso de poder e desvirtuação do culto continua sendo um assunto muito atual. Nos dias de Jesus, no próprio templo em Jerusalém, de lá Jesus expulsa os vendilhões que transformaram a casa de oração em covil de ladrões. No final do Novo Testamento, no esquema da grande Babilônia do Apocalipse, para todas as épocas, Babilônia é uma figura do mundo sem Deus, além de todo tipo de mercadoria de ouro, de linho finíssimo, púrpura de seda e carros. Vendem-se também almas humanas. Lá se vendem vidas humanas, conforme Apocalipse 18,
o verso 13. A vida das pessoas é vendida como uma mercadoria. Informações pessoais têm um valor tremendo no mundo do consumo. Estamos sendo vendidos a todo momento. Você já se deu conta disso? O texto de Amós fala em balança enganosa, em corrupção e exploração. E a imagem da balança também faz parte da cena com o terceiro cavaleiro do Apocalipse, lá em Apocalipse 6, os versos 5 e 6. O cavaleiro do cavalo preto, então lá no Apocalipse, carrega em sua mão uma balança utilizada para pesar alimentos em uma feira. Sobre essa balança, de um lado colocavam-se os pesos e do outro lado, então, os produtos. No Antigo Testamento, a balança é uma imagem comum quando se fala em justiça. Geralmente, a imagem aparece no Antigo Testamento relacionada à manipulação da balança, como forma de corrupção. Em Provérbios, capítulo 11, verso 1, nós lemos, por exemplo, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Diké é a deusa grega da justiça. Ela é geralmente retratada com uma balança nas mãos e com uma espada. Em Brasília temos uma estátua com uma versão dela. A versão brasileira de um artista mineiro, porém não carrega a balança, mas está com os olhos vendados e segura uma espada. Voltando ao terceiro cavaleiro do Apocalipse, a realidade deflagrada por sua figura com a balança é uma realidade de fome, de escassez de pão. E a voz que vem do meio dos quatro seres viventes é como a voz de um feirante anunciando os preços de mercado. E o que é anunciado é a realidade de escassez em tempos de seca e fome, com uma inflação de aproximadamente 800% no preço normal do trigo e 500% no preço da cevada. Ou seja, o pão de cada dia, o meio de subsistência das pessoas está ameaçado. E o restante da mensagem aponta para a desigualdade social. O que anuncia tudo aquilo diz: tu não deves danificar o azeite e o vinho. É a continuação da mensagem ouvida por João lá no Apocalipse. Uma mensagem vinda do trono de Deus. E alguns pesquisadores do Apocalipse consideram que temos na menção do azeite e do vinho aqui símbolos do alimento da mesa dos ricos, em uma clara contraposição ao trigo e à cevada. Ou seja, enquanto existe inflação horrível para comprar o básico, os ricos protegem suas mesas, onde não pode faltar azeite e vinho. Azeite é tido no testemunho bíblico, inclusive, como remédio. E também como aquilo que faz brilhar o rosto, ou seja, como cosmético. No Salmo de número 107, o verso 15, lemos que o vinho alegra o coração do homem e o azeite lhe dá brilho ao rosto. A mensagem do profeta Amós, reservada para o próximo domingo, 15º domingo após Pentecoste, é uma mensagem de juízo sobre todas essas coisas. O Senhor jura nesse texto de que não se esquecerá dessas coisas. Jamais esquecerei, afirma o Senhor. Assim como no livro de Apocalipse, a mensagem de juízo traz ao mesmo tempo uma mensagem de esperança. Aqueles que se sentem esquecidos, aqueles que se sentem também injustiçados. Traz também uma mensagem de exortação a nós, como aqueles que procuram viver a partir dos preceitos do Evangelho. O que está acontecendo não passa desapercebido aos olhos de Deus. Ele enxerga, ele não está de olhos vendados e não se esquecerá da exploração, da ganância e do que na prática
na prática, é culto ao dinheiro. Em um mundo onde tempo é dinheiro, não há tempo para o outro. O egoísmo reina. Não existe tempo para Deus. Não existe tempo para celebração a Deus. A proposta do Evangelho de Jesus Cristo é a paz que procede da justiça. Na proposta do Evangelho, o amor de Deus é concretizado no amor abnegado, no serviço em amor, no altruísmo que vem da liberdade que Cristo nos dá, de vivermos para além de nós mesmos e dedicar os nossos dias ao reino de Deus e ao serviço em amor, serviço ao próximo. Não descansar, não ter tempo para o culto, para a adoração, nos tornará em nossos próprios ídolos e nos tornará em exploradores do nosso próximo. O verdadeiro e agradável culto a Deus nos levará, sim, a obras de justiça, ao amor e nos levará à paz. Que o Senhor nos faça ouvir sua palavra de correção, de advertência. Que nos traga ao coração a esperança de que Ele enxerga todas as coisas e de que Ele trará todas as injustiças e toda a corrupção a juízo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que voltemo-nos para Ele, que voltemo-nos para o culto, para a celebração verdadeira. Que o Senhor nos faça críticos a formas de exploração que nos cercam e nas quais estamos envolvidos para nossa própria ruína. Que para isso o Senhor derrame sobre nós o seu Santo Espírito. Amém. A palavra que hoje ouvimos, ela nos desafia. É uma palavra que nos convida também a nos arrependermos dos nossos caminhos, ou no mínimo a reavaliarmos a maneira como temos vivido diante de Deus, mas especialmente também diante dos nossos irmãos e irmãs. Eu desejo que a palavra que hoje ouvimos nos acompanhe para dentro da semana. Que essa palavra também nos faça lembrar de como somos chamados a proceder e a viver enquanto família, enquanto povo, enquanto igreja de Jesus Cristo. E que a palavra que ouvimos nos também desafie e inspire para o nosso testemunho no mundo, para o nosso testemunho na vida. Quero invocar a bênção do nosso Senhor sobre a sua vida, sobre a nossa vida. O Senhor, nosso Deus, te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, hoje e sempre. Amém.